Olá, tudo bem? Sou o professor Mário Borges. Continuaremos o nosso curso de Noções de Direito Administrativo. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Nossos fóruns tira dúvida. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá. Hoje falaremos sobre concurso público, irregularidades, etc. Algo que interessa muito a todos vocês. Então, direito, concurso público. As irregularidades desse concurso público. Primeiro, nomeação de candidatos em número superior a vagas referidas no edital, sem especificação da origem dessas novas vagas. O que é isso? É o aumento, desse número de vagas sem especificar no que reza o edital. Inclusão de classificados ou nomeação de pessoas cujos nomes não constam do rol dos inscritos. Atribuição de vantagem, ou seja, título e critério de desempate que privilegia quem já trabalhou para a entidade contratante. O que quer dizer isso, pessoal? É quem já, por exemplo, um terceirizado que esteja na entidade, já trabalhando há muito tempo, então é uma irregularidade que pode acontecer e que a lei não permite. Nomeação em períodos vedados pela lei eleitoral. É uma outra irregularidade. A lei eleitoral, ela não permite que nomeie nenhum funcionário que foi aprovado em concurso no período eleitoral. E após o período eleitoral, um prazo de até 90 dias. Não demonstração do atendimento aos requisitos contidos nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, ou seja, aumento da despesa acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro, declaração de ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Enquadramento do servidor sem observância do nível inicial da tabela remuneratória. Nomeação de servidores após prazo de vigência do concurso, sem a devida prorrogação. Prorrogação do concurso após o decurso do prazo original de validade. Ou seja, o que é isso? Às vezes os editais, eles determinam que os concursos tenham validade de 1 ano, prorrogável por mais 1. Assim reza a Constituição. Uso de teste seletivo, ou seja, contratação temporária para desempenho de atividades permanentes em demonstração da situação de exceção. Contratação de autônomos para desempenho atividades permanentes com ou sem o processo licitatório. Terceirização irregular através das OCIPs, cooperativa, dentre outras modalidades. Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Organização. O que é OCIP? Organização da Sociedade de Interesse Público. Trata-se de uma sociedade civil sem fins lucrativos, ou seja, associação que tem de preencher os requisitos da Lei nº 9.790 de 99. Entre eles, o ter como vocação a promoção da assistência social, cultura, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, meio ambiente, trabalho voluntário, combate à pobreza, ética, paz, cidadania, estudo e pesquisas. A lei permite a remuneração dos dirigentes e prioriza a OCIP como parceira das atividades desenvolvidas pelo Estado. Ou seja, o Ministério da Justiça é o órgão que avalia, reconhece e expede o certificado de
de OCIP. Indevida prorrogação de contratos temporários, os quais podem ser prorrogados apenas uma vez e pelo prazo máximo de 2 anos. Artigo 451 e 452 da CLT. Admite apenas uma prorrogação, passando a ser indeterminado o contrato de emprego que for prorrogado sem o interstício inferior a 6 meses. Empregos públicos temporários em cargos públicos de caráter efetivo e utilização do cargo em comissão para atividades permanentes, que não se configuram como sendo de direção, chefia ou assessoramento. Excessivo quadro de servidores em comissão, concurso para efetivação de cargos comissionados. Desinvestidura do cargo ou emprego público. Desinvestidura do cargo ou emprego público. A perda do cargo público está legalmente prevista na vigente Constituição Federal, que no artigo 41, estatui serem estáveis após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, após 36 meses. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, dispondo, logo a seguir, no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que a perda do cargo público decorrerá de sentença do judicial transitada em julgado. O que quer dizer isso? É um processo administrativo disciplinar com garantia de ampla defesa e verificada a insuficiência de desempenho, mediante procedimento de avaliação periódica, também realizado com garantia de ampla defesa. O que a gente chama de estágio probatório. Então, tem umas regras que têm que ser cumpridas, tais como assiduidade, desempenho, respeitabilidade, etc. Contempla ainda a Constituição Federal uma 4ª situação de perda de cargo público, prevendo a possibilidade de exoneração do servidor estável quando adotadas medidas preliminares de saneamento das despesas com pessoal ativo e inativo, continuarem estas acima de limites previstos em lei. Ou seja, é a lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que se o gestor exceder a folha de pagamento em 54%, o funcionário, na sua estabilidade, entre aspas, começa-se com os contratados, demissão, não conseguindo abaixar essa folha, então o critério dos mais novos passa a ser demitidos. Antecedendo, todavia, a exoneração de servidores estáveis, com vista à adequação de despesas aos limites fixados, determina-se a redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança, bem como sejam desligados servidores não estáveis, é o que eu acabei de falar para vocês. Então, artigo 169, parágrafo 3º, adotadas tais providências preliminares e continuando o excessivo gasto com o pessoal, resta autorizada a exoneração de estáveis, como eu expliquei nessa sequência, Primeiro os contratados, não conseguindo reduzir, aí sim os estáveis. Desinvestidura do cargo ou emprego público. Mas, regra geral, no ordenamento jurídico pátrio, há 3 formas básicas de desinvestidura do cargo ou emprego público. Primeiro, demissão, exoneração e dispensa. Pessoal, vamos falar um pouco, dando continuidade na parte 2 sobre desinvestidura do cargo ou emprego público. Então, desinvestidura do cargo ou emprego público, parte 2.
A demissão é a desinvestidura do cargo ou emprego público em razão de penalidade imposta, ou seja, em razão do cometimento de algum ato grave. Esses atos, o que são esses atos graves? O descumprimento das atividades, falta excessiva, acima da lei, permitida até 29 faltas, após isso tem que ser justificadas, Estabelece o vigente Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, autarquias e fundações públicas, ou seja, a Lei 8.112 de 1990. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado a ampla defesa. O que quer dizer isso? Monta-se uma sindicância e vai apurar os fatos, dando condição e ampla defesa ao acusado, para que ele possa expor a sua defesa diante daquela comissão que geralmente é composta por 3 a 4 membros. Ao dispor assim acerca da obrigatoriedade de apuração de irregularidades no serviço público, estabeleceu a norma em comento de logo os instrumentos postos à disposição do administrador ao referir-se à sindicância e ao processo disciplinar. O mesmo diploma legal também estabelece que ao servidor sejam aplicadas as penalidades de advertência ou suspensão de até 30 dias. Isso para quê? Para que os fatos sejam apurados. A demissão, portanto, é a pena administrativa máxima imposta pelo Estado ao servidor, podendo decorrer ou de condenação criminal ou de decisão autônoma da administração, hipótese de ilícito administrativo. Tipos de demissão. Aqui se destacar também a existência de 2 tipos de demissão, de acordo com a falta praticada, ou seja, demissão simples e demissão a bem do serviço público. A exoneração consiste na desinvestidura do cargo ou emprego público, mas sem derivar de penalidade. Assim, temos algumas espécies de exoneração. Quais sejam essas espécies? Exoneração a pedido do interessado. Nesse caso, desde que não esteja sendo processado judicial ou administrativamente. Exoneração de ofício ad nuntum, que ocorre nos cargos em comissão. Exoneração motivada nos casos já citados anteriormente, ou seja, do servidor não estável para os fins do artigo 169, parágrafo 3º, capítulo 2 da Constituição Federal de 1988. Do servidor não estável para fins do artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Durante o estágio probatório, artigo 41, parágrafo 4. Servidor estável por insuficiência de desempenho, ou seja, não desempenhou bem as suas funções. Para observar o limite máximo de gasto com o pessoal, artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, como eu falei anteriormente, Lei de Responsabilidade Fiscal, que delimita ao gestor um percentual que ele pode gastar com a folha de pagamento. Dispensa. Por fim, a dispensa ocorre em relação
ao admitido pela consolidação das leis do trabalho, quando não há justa causa por esta prevista e sem natureza punitiva. Portanto, segundo a doutrina e o entendimento dos tribunais pátrios, mesmo no caso da dispensa, há necessidade de motivação do ato, expondo-se por escrito a sua causa. Ou seja, tem que ter algo para que o servidor seja dispensado. Responsabilidade dos servidores. Vamos ver o conceito de responsabilidade. Responsabilidade, particularmente considerada, é a situação de sujeição a uma ou mais obrigações que alguém se encontra em relação a outrem por força de lei ou de contrato. Do próprio conceito de responsabilidade, é fácil extrair-se a natureza jurídica. Assim, a responsabilidade, individualmente considerada, tem natureza jurídica de sujeição a uma relação obrigacional no desempenho de suas funções. Os servidores públicos podem cometer infrações que costumam ser de 3 ordens. Vamos ver quais são essas infrações. Primeiro, administrativa, civil e criminal. Por serem infrações de natureza diversa, suas consequências também são variadas e podem se dar tanto no âmbito interno quanto ao externo, à administração. Responsabilidade administrativa. Esse tipo de responsabilidade resulta da violação de normas internas da administração, quando o servidor está sujeito ao estatuto e a disposições complementares estabelecidas em lei, decreto ou qualquer outro provimento regulamentar da função pública. A penalidade administrativa imposta ao servidor, depois de apurada a falta funcional, mediante processo administrativo ou sindicância, independe de eventual processo civil ou criminal, ou seja, desde logo é aplicada, cabe ao gestor aplicar imediatamente. Uma vez absolvido o servidor no âmbito penal, pela inexistência do fato criminoso ou pela não comprovação de autoria, qual deve ser o procedimento adotado pela administração? Há de se ressaltar sempre a necessidade da administração respeitar o princípio da legalidade, ou seja, motivar o ato administrativo demonstrando sua conformidade com os dispositivos legais, aplicar a penalidade prevista e conceder a ampla defesa e o contraditório. Responsabilidade civil consiste na obrigação que se impõe ao servidor de reparar o dano causado à administração por culpa ou dolo, ou seja, a intenção de efetuar aquele dano no desempenho de suas funções. A responsabilidade do servidor, nesse caso, decorre de ato culposo e lesivo e se exaure com a indenização. Ressalte-se também que a responsabilidade civil independe da responsabilidade administrativa e criminal, se apura mediante processo na justiça comum. Então, sai do âmbito administrativo e vai para a justiça comum. Neste sentido, confira-se a redação do artigo 6º, do parágrafo 6º, do artigo 37 da Constituição Federal. Então, pessoal, dê uma lida lá para que vocês possam assemelhar melhor isso. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que nós chamamos de LIMP, né? Para que todos possam relembrar aí. Também ao seguinte, redação dada ao caput pela emenda constitucional, ou seja, o início, número 19, que nós falamos nas aulas anteriores, né? Parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, ele pode regressar, né, caso não comprove nenhuma culpa contra o mesmo. A responsabilidade civil decorre do fato da administração não poder isentar o servidor, eis que este tem a incumbência de zelar pelo patrimônio público. Todos os servidores públicos têm essa incumbência, zelar pelo patrimônio público, adotando todas as providências legais cabíveis para a reparação dos danos causados. Apesar de termos dito que os tipos de responsabilidades atribuídas aos servidores independem entre si, deve-se ressaltar que a condenação criminal implica-se no reconhecimento automático da responsabilidade funcional e civil pela comprovação da culpa. Já a absolvição criminal nem sempre isenta o servidor dessas outras responsabilidades. Eis que pode não haver ilícito penal e ainda assim persistir o ilícito administrativo e funcional. Responsabilidade civil, absolvição criminal, segundo Eli Lopes Meireles, um dos grandes juristas do país, só afasta a responsabilidade administrativa e civil quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao servidor, ou seja, quando não for provado nada contra ele. Então, segundo Eli Lopes Meireles, né, a absolvição criminal, segundo Eli Lopes Meireles, só afasta a responsabilidade administrativa e civil quando ficar decidida a inexistência do fato ou a não autoria imputada ao servidor. Pessoal, finalizando, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem, né? E hoje faremos uma prática, né? Uma atividade prática. É a respeito, né, num tema que é sobre a empregabilidade do funcionalismo público. Então, são dois textos curtinhos, vocês vão fazer grupos aí de até 3 pessoas, né? E o tutor vai estar passando isso para vocês. Então, vocês vão discutir, né? E deixar contribuição suas sobre esse tema. É uma prática, né? Diante do que nós vimos até agora, né? Desde então, eu estou à disposição de todos vocês, né? Entre no ambiente virtual, tire suas dúvidas, né? Meu telefone está aí para que vocês possam utilizar. Então, eu não me furto de estar atendendo vocês, né? E quanto mais vocês participarem, melhor vai ser o nosso grau de aprendizagem, né? Então, participe, né? Vou deixar uma mensagem final para vocês, né? E estou à disposição. Não fique com dúvidas, né? Vocês precisam tirar essas dúvidas para que vocês possam sair com uma boa formação em direito administrativo. É algo que vocês vão utilizar em vários concursos, tendo em vista que a maioria dos concursos públicos tem a disciplina de direito administrativo.